Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui na Câmara, a todos que estão em suas casas. Vereador Kleber, eu não sabia desse seu requerimento, mas na segunda-feira eu tinha, inclusive anunciei aqui, eu tinha entrado em contato com o ex-vereador Marinaldo, e hoje ele entrou em contato comigo e realmente eu passei lá para conferir hoje à tarde. A equipe estava lá no Coreto fazendo o trabalho todinho lá. Já acredito que já deve ter até terminado. Perdão, porque quando eu passei agora à noite já não tinha mais ninguém. O nosso amigo Marinaldo, conversei com ele na segunda-feira. Como foi à tarde, não tinha mais como fazer requerimento. Anunciei aqui que ele disse que ia fazer o serviço. E hoje ele me procurou e já estava a equipe agora tardinho. Quando eu saí da escola de Nossa Senhora, já estava a equipe lá, fazendo lá todo o serviço. O que é muito bom, como eu falei segunda-feira, porque nesse setor aqui, dali do Coreto, a escuridão ali estava tremenda. Então, o pessoal ali no Pop, não é que não é mais Pop, agora é o Vitrola. É o pessoal que chega de outras cidades e vai se hospedar no Hotel Tugstênio. Aquela lanchonete, aquele quiosque que nós temos ali, não é? E a cigarreira do saudoso Eduardo. Então, todas aquelas pessoas estavam na situação de risco, justamente pela falta de luminosidade, né? E a sensação de insegurança era tremenda. Então, mandar um abraço hoje para nosso amigo Marinaldo, Celinha, que deve estar assistindo também, ex-vereadora. Celinha, nossa parente, tive aqui o orgulho o prazer de ter convivido com ela aqui 4 anos, muito aprendi aqui, é uma pessoa de um coração imenso, e Marinaldo que vem fazendo um bom trabalho junto aí à coordenação, né, estando à frente de toda a equipe de iluminação pública aqui do nosso município. Alguns aqui, pelo tempo hoje, um problema técnico aqui no nosso computador aqui da Câmara, não deu para imprimir todos, mas já tem alguns aqui que nós indicamos. Conforme eu falei segunda-feira, a questão da RN 041. Eu acredito que muitos vereadores, vereador Bastião, acho que o vereador Edmilson, não tenho certeza, mas muitos vereadores já foram procurados naquela região ali, saída nossa aqui de Coais Novos aqui para Lagoa Nova, ali em frente ali ao amigo ali Paulo da Sucata, ali precisa de um redutor de velocidade na RN 041, porque ali é um perigo constante. É igual aqui na entrada do Silvio Bezerra. Ali na entrada do Silvio Bezerra nós só tínhamos a borracharia. E depois, graças a Deus, alguns empresários, né, alguns autônomos, colocaram lá suas oficinas. Só um minuto, vereador. E aí o que acontece? Faz muito tempo que a gente vem alertando e vem dizendo. Tanto pede, primeiro, sensibilidade de quem está à frente dos órgãos. No caso do Silvio Bezerra, a Secretaria de Infraestrutura, o secretário Elton Ó. Ali, nós temos um fluxo de veículos, lá na entrada do Silvio Bezerra, de carros que saem daquelas oficinas, que é grande. Eu já presenciei várias vezes ali, pequenas colisões, e por pouco, não tivemos um acidente de uma proporção maior. Então, naquele setor, como também ali na frente do nosso amigo Paulo da Sucata, ali precisa de um redutor de velocidade. Certo? Aqui no Silvio Bezerra, Prefeitura Municipal, na RN 041, justamente o DR. Pois não, vereador Edmilson? Vereador Marcos Xavier, sobre esse caso, por sinal teve um acidente recente, né? Recente. Isso. Sobre esse ponto das proximidades do aterro sanitário, saída e entrada de veículos, ali próximo à casa de seu Paulo, e tem um chafariz ali próximo também à saída da água, onde o pessoal vai fazer a captação de água.
ali, se não tomarem uma providência, não colocarem ali um redutor de velocidade ou uma outra medida, vai um dia, isso vem sendo cantado há muito tempo, acontecer um acidente com graves proporções. Acredito que indicação aqui, todos os vereadores já fizeram. Que eu fiz, lembro que o vereador Radi fez, Daniel Bezerra fez, o vereador Ezequiel acho que já falou sobre isso, o vereador Marcos Xavier apresenta agora. Não, essa daqui eu acho que já é a terceira ou a quarta que eu estou repetindo. Se faz necessário que algo seja feito. Como esse outro ponto também, é um outro ponto crítico, né, como outros, é interessante que se faça esse mapeamento de pontos críticos para evitar que acidentes graves venham a acontecer. Esse caso do Silvio Bezerra já aconteceram muitos acidentes. Eu acho que poderia, pede até que o secretário Elton, né, observe essa situação, veja a possibilidade de ver essa questão do bairro Silvio Bezerra, porque é uma outra situação crítica e fora, dependendo do trânsito, a demora ali eu acho que tem que ser repensado todo aquele acesso à entrada e saída do bairro Silvio Bezerra para evitar um mal maior. Obrigado, vereador. Nós aqui agradecemos suas palavras, porque quando nós trazemos uma demanda dessa, nós estamos se preocupando com a vida das pessoas. Eu sou testemunha de que eu vi 3 ou 4 pequenas colisões ali no Silvio Bezerra, aqui na minha frente, na entrada do bairro Silvio Bezerra. Nós temos a borracharia e vizinho a ele ali, né, justamente contornando a curva, algumas oficinas foram instaladas lá, o que é muito bom, geração de emprego e renda, melhora para o bairro, mas precisa de um redutor de velocidade. Se não tiver esse redutor de velocidade, e como a sugestão aqui do vereador Edmilson, de repente, ali ser apenas a entrada do bairro e por cima ser a saída, não vai ter problema. Agora, algo tem que ser feito. E esse algo é para ontem. Como vereador Edmilson, nós já tivemos e vamos continuar a ter vários e vários acidentes. Permita a parte? Pois não, vereador? É pertinente a tua fala. E a gente ontem recebi agora mesmo, nesse momento, um pedido de uma cidadã solicitando um semáforo aqui para a rua Lula Gomes, aqui com a rua que leva até o Banco do Brasil. Nós estamos aqui... Coronel José Bezerra. Nós estamos numa situação realmente muito perigosa, o trânsito de Currais Novos. Temos um problema seríssimo de imprudência no trânsito por parte de motoristas, motociclistas. Você falou aí da entrada do bairro Silvio Bezerra de Melo. Também quem está vindo ali por trás, ali na rua, no posto Laís, subindo como quem vai para a BR, é um caos. Para você pegar a esquerda e ir para no sentido da Cari. Ali é local de constantes acidentes. Ali não tem... Se você não for bem treinado, se você não conhecer bem, né, no manusear bem o seu carro, é arriscadíssimo um acidente, até porque aquela lombada ali praticamente não existe mais. A lombada ela foi feito serviço de recapeamento no asfalto e ela ficou muito baixa, ela ficou realmente muito baixa. E aí duas temáticas importantes que a gente precisa insistir e bater na tecla sempre, vereador Sargento Ezequiel, que tanto você defende. De fato, o problema da municipalização do trânsito, que a gente não consegue resolver isso, não anda, né, não anda. E um problema que Currais Novos já era para ter sido resolvido há tempo, que era um anel viário, que é um projeto, inclusive eu tenho conhecimento, vereador G. Charles, esteve no DENIT, tomou conhecimento que esse projeto ele foi atualizado, está pronto. O que a gente precisa é exatamente a força política local buscar os caminhos que é Brasília. É aquilo que eu falei agora há pouco no meu pronunciamento. Nós estamos tentando ir a Brasília, mas com isso, projetos dessa magnitude, dessa importância, porque a gente sabe que só vai conseguir se for via Ministério Federal. E somando esforço. Por isso que eu estou aqui fazendo o convite e para a gente tentar, Marquinhos, outros vereadores, a gente ir conosco, porque projetos desse tamanho a gente só consegue se for lá, se for em Brasília. O governo do Estado não há condição, o município também não tem condição. Caicó conseguiu isso há cerca de 15 anos atrás. Hoje é uma cidade que se expande, né, para o território onde está o anel viário. Melhorou muito a questão do trânsito local interno em Caicó, né, e Currais Novos poderia ter também essa melhoria. E eu acredito que a gente poderia, sim, encampar essas duas lutas para tentar desafogar o trânsito dentro de Currais Novos. Hoje,
Pô, esse problema do semáforo aí na rua João Pessoa foi um caos. Né? É mais um problema que a gente tem. Por quê? Porque a BR passa dentro de Currais Novos. Né? A gente provou aqui nessa casa a municipalização do setor aí da BR-226 dentro de Currais Novos, mas ela não vai ser feita. Por quê? Porque não tem condição. O governo federal, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, só entregaria se a gente tivesse um contorno viário, e aí sim a gente poderia, o município, tomar conta dessa parte onde passa a BR. Portanto, sua fala, a gente precisa sim bater nessa tecla, vereador Ezequiel. A municipalização, ela precisa sim ser encaminhada, ser melhor discutida com a gestão. Eu tenho o meu ponto de vista a respeito de quem faria esse serviço de educação e de fiscalização do trânsito, mas de um jeito ou de outro ela tem que acontecer. Obrigado, vereador. Nós aqui agradecemos. Pois não, vereador Edmilson? O vereador Marcos Xavier, vereador Daniel, Ezequiel, os vereadores que discutem esse assunto. Esse trecho que o vereador Daniel relatou agora, eu conversava até com o sargento Ezequiel aqui, é o ponto mais crítico hoje, ou um dos, que é esse de Currais Novos. Laís, saída do posto, Silvio Bezerra, Getúlio Vargas, aquela saída de onde eram os transmissores da Rádio Ouro Branco, e uma outra rua, saída e entrada, a rua ali da antiga Saboaria, ali em frente. Quer dizer que daria o quê? 1, 2, 3, 4, 5 ruas se encontram ali e a saída do posto. Uma bifurcação quíntuple. É algo realmente tem que ser repensado naquele local, como nesses dois outros pontos, na minha opinião, né? Que é a da 041 e a entrada do bairro Silvio Bezerra de Melo. Eu agradeço, já que nosso tempo aqui está se tornando aqui muito bom, uma roda de conversa aqui para debater aqui todo esse tema aqui da questão do trânsito do nosso município. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião particular em relação a semáforo no município de Currais Novos. Por quê? Muito simples, eu vou explicar aos senhores. Currais Novos, na verdade, não precisaria de alguns semáforos. Inclusive, o do cruzamento da Lula Gomes com a Coronel Zé Bezerra, ele é ineficiente, inoperante e vai só piorar o que já está um caos. Por quê? Porque ali naquele setor, nós temos ali um obelisco. E aquele obelisco, para todo e qualquer cidadão que passou por uma autoescola, ele entende que aquilo ali é o quê? Uma rotatória. Por que nós já tivemos, por exemplo, quando eu trabalhava lá no Capitão Morgalvão, vereador Matos, eu vou aqui, e 1h da tarde, vou dar aula lá no Capitão, o cidadão que vai na minha frente, ele avançou. E aí pegou um motoqueiro, né, um camarada que ia na moto, ele pegou o cara aqui, ó, de cheio. E todo mundo correu brabo. O camarada não era da cidade. E ele, rapaz, ele avançou aqui. E todo mundo falando, não, mas acontece que aqui é a mão dele. E o camarada disse, não, eu entendo que isso aqui é uma rotatória. A esposa do meu irmão, ela é de Caicó, quando ela veio aqui em Currais Novos, ela, vamos aonde? Eu digo, vamos lá na praça com as crianças. Eu ia aqui com meus sobrinhos, aqui atrás, e ela foi avançando, eu digo, pare pelo amor de Deus. Ela disse, mas não é uma rotatória? Porque todo e qualquer cidadão que passa por uma autoescola, ele sabe que aquilo ali é uma rotatória. E aí Currais Novos é o contrário, por isso a necessidade. Não é? Aí o que acontece? Nós precisamos de mais dessa municipalização. Agora o que o senhor está falando, além dessa questão aí, e aí, vou concluir aqui, vereador Ezequiel. Nós temos um semáforo que ele é inoperante, ineficiente e sem nenhuma necessidade. O que está ali posto ali na Getúlio Vargas, justamente na frente na Getúlio Vargas com a João Alfredo, na frente da coletoria. No dia que aquele semáforo não funciona, o trânsito flui 300 vezes melhor do que quando ele está funcionando. Ao contrário, na hora que ele está funcionando, eu fico aqui parado aqui imaginando que a qualquer momento vai ter um acidente, porque a nossa população,
a vida cotidiana, a vida moderna, ela nos traz mais impaciência e principalmente mais pressa. Então é comum, eu, senhor, e qualquer um, pode ser pela manhã, pode ser ao meio-dia, pode ser à tarde ou à noite. As pessoas não respeitam mais aquele semáforo, porque já perceberam que ele não tem serventia nenhuma. E aí o que acontece? Todo mundo que vai, eu venho da minha casa, então eu venho pela Baldômero Chacon, eu tenho que esperar o sinal abrir para mim de frente, mas o camarada que está ao meu lado, ele não espera, não, ele vai embora. E assim acontece constantemente. Algumas pessoas já solicitaram para colocar um semáforo lá ali perto ali no José Bezerra, lá perto da companhia de trânsito. Não há necessidade de semáforo ali. Alguém pode imaginar o seguinte, quer um semáforo, vai dar um ar de cidade grande e de imponência à cidade? Tranquilo. Ah, está aumentando o asfalto? Excelente. Mas vai piorar o trânsito que nós já temos. E eu digo isso baseado, primeiro, na experiência de um irmão, que o vereador João Gustavo conhece demais, que trabalhou com ele na época do mandato de Zé Lins, e meu irmão trabalhou muitos anos no Detran justamente com tráfego. Meu irmão Magnus, ele trabalhava justamente com a implantação, ele enquanto engenheiro, ele trabalhava justamente em todo o estado, em todas as 167 cidades do Rio Grande do Norte, justamente com autorização de semáforos. Era um dos requisitos, era uma das atribuições dele. Eu tenho um outro irmão que também é engenheiro e que fez estágio no Detran e conhece como ninguém. Márcio, que trabalha aqui. Então, o que é que a gente percebe? Colocar semáforo em Coas Novas, vamos imaginar que o semáforo na Lula Gomes, a gente já não consegue transitar lá sem um semáforo. E com um semáforo, onde é que vai ficar o restante do fluxo? A Silvio Bezerra, então, vai ser um caos. Então, a gente tem que perceber que o que Coas Novas precisa é da ordenação, da organização, e isso só vai vir através da municipalização. Os redutores de velocidade são necessários? Infelizmente, são necessários porque nós estamos vivendo cada dia mais um aumento maior, né, de locais de risco, como foram colocados aqui, e do número de acidentes. Mas semáforo não vai resolver, ao contrário, só vai piorar. Pois não, vereador Ezequiel? Falar sobre o trânsito, ele é um tema bastante complicado e polêmico. Eu desafio aos senhores aqui que têm carros pequenos, saírem agora à noite e fazer o trajeto ali, Silvio Bezerra, destino à Rua do Sindicato. Vai ter aquele... Zé Milanês. Vai ter aquele canteiro que foi feito, aquela arborização. O primeiro anel do canteiro já tira a sua visibilidade de carros que vêm de lá para cá. Então, por orientação, seria muito bom tirar aquele anel para dar visibilidade de quem está trafegando, pegando à esquerda, João, para Zé Milanês. Carro pequeno perde a visibilidade ali naquele trecho. Não, ele está pequeno, por enquanto está pequeno. Por enquanto está pequeno. E vai piorar. Vai piorar, quando tiver maior, vereador Matos. Quando tiver maior. E outro ponto, nós trazemos esse tema aqui da municipalização, está fácil de resolver. Só cabe o gestor, prefeito Odon, fazer o convênio com o trânsito. Simples. Já foi falado aqui, a gente não quer fazer aqui uma máquina de fazer multa. Não. Vamos passar aí um tempo educando, porque já é comprovado em vários registros de que uma moto na mão de quem não é habilitado é pior do que uma .40. Ele dificilmente... Está aí, vários casos acontecem de pessoas embriagadas, atropelaram várias pessoas, pessoas fazendo ultrapassagem de suas motocicletas à noite, pelo lado direito, que é totalmente errado. Eu acredito que todo motorista fica daquele jeito, vereador Matos. Apreensivo. Aconteceu um caso comigo, e eu e minha esposa, e um camarada passou pelo lado direito. Eu botei atrás dele. Peguei ele na rua da delegacia, buzinando. Ele parou, eu disse, você viu o que você fez ali? Aí ele quis justificar o injustificável.
Quando ele me conheceu, ele pediu desculpa. E disse que não ia fazer mais. Mas com certeza habilitado ele não é. Com certeza habilitado ele não é. Sabe, vereadores? Então essa casa, ela está fazendo o seu papel. Cobrar. Cabe o gestor executar. Manda o projeto para cá. Iremos nos debruçar sobre esse projeto. Se precisar de readequações, vereador Daniel, faremos. Mas que Currais Novos precisa melhorar o seu tráfego no trânsito de Currais Novos e rápido. Permita uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Só para contribuir também no debate, vereador Marquinhos, o município, a gente já tem, inclusive, um diploma legal, né, que é o Plano de Mobilidade Urbana do município de Currais Novos, né, que ele é, salvo engano, 2014 ou 2015, foi da época de Vilton. E lá já contém diretrizes para essa organização, né, relativa ao tráfego, né, e ao trânsito. Né. E existem vias, né, artérias principais que foram traçadas dentro do plano. Né, falta a gente botar em prática o que já está estabelecido em lei, né, e não está inventando roda, sabe, Ezequiel? É importante a questão da municipalização, mas enquanto ela não vem, a gente trabalhar com o que já existe. Porque lá já tem dizendo como fazer algumas organizações relativas ao tráfego no município de Currais Novos. Né? Estava falando aqui com o vereador Matos, né, ele fez um apontamento muito importante. Né? O pessoal só entendeu que ali o Coreto, Guarani, é uma rotatória quando pintaram o chão. Né? Quando sinalizaram realmente ali as preferenciais, né, em cada ponto ali do Coreto. Né? Então, é realmente falar com o município, né, fazer essa sinalização horizontal, né, que a gente tem nessas rotatórias. A Coronel Zé Bezerra é bastante complicada, né, que a gente tem ali o Coreto, o obelisco do Cinquentenário, aquele outro cruzamento ali com a João Alfredo. Ali foram vários acidentes, incontáveis já, inclusive acidentes graves, né, que aconteceram ali. O pessoal não respeita aquela rotatória pequenininha que tem lá. Inclusive, vereador Daniel, o pessoal faz a curva, exemplo, antes do próprio contorno que tem, né? Já entra ali mesmo e não quer saber quem é que vem de lá. Então, assim, a gente já tem um diploma legal. Né? Eu acho que essa Câmara aqui se debruçar sobre o que já existe em termos de legislação municipal, né? E fazer esse apontamento junto ao Executivo Municipal para a gente colocar em prática realmente a questão do plano de mobilidade. Obrigado. Eu agradeço suas palavras, vereador. Eu só vou fazer aqui só um questionamento, já que na primeira audiência pública, em 2017, sobre a questão da municipalização do trânsito, nós discutimos essa lei aqui. E, no final de tudo, nós ficamos com a opinião do vereador, o ex-vereador Ausônio. Mesmo que nós implantássemos, na época ou agora, essa questão da lei com todas essas modificações, quem é que iria fazer a orientação e a fiscalização? Aí a gente voltou novamente para o ponto de partida. Se nós não tivermos a municipalização, a gente corre um risco de, ao invés de ajudar, prejudicar mais. Eu vou dar um exemplo aqui do que, inclusive, foi comentado aqui quando o pastor João Batista substituiu aqui o vereador Daniel. O pastor, o ano passado, ele resolveu fazer uma mudança. O que foi que ele fez? Ele procurou a prefeitura, procurou o DETRAN, procurou a PM, né, o CPTRAN, e aí ninguém assumiu a responsabilidade. Porque como ele tem uma escola que tem um número muito alto de alunos, e numa rua estreita, aquele setor ali da avenida é estreito, então o que é que ele queria? É que ali se tornasse somente uma mão, né, uma via única. E aí ninguém se responsabilizou, o que foi que ele fez? Ele disse, então eu vou provocar. Ele chegou lá, por conta própria, e colocou umas placas, e colocou um funcionário dele dizendo que, a partir daquele momento, quem vinha do Hemocentro não poderia mais subir, só vinha pela Teotônio Freire. E aí, por incrível que pareça, eu tinha que passar ali, que é a minha casa, é meu local, pertinho, é meu local, é minha passagem local de trabalho. E no primeiro dia que eu subo aqui, está o camarada aqui dizendo que eu não podia passar. E eu, por que eu não posso? Quem foi que interditou a rua? Eu estou vereador e não tinha nenhuma lei aqui me dizendo que eu
eu não estava autorizado. E aí eu procurei o pastor para conversar, e ele me explicou isso aqui. E aí o que acontece? Imagina aí que o exemplo que ele deu, ele colocou, hoje um ou outro ainda faz, mas a maioria no horário de aula, e ele disse, mas quem vai fazer o seguinte, eu só vou colocar 7 horas, 11h30, 1h e 5h30, nos horários de pico em que a entrada e a saída dos alunos, né, que os pais ou responsáveis vão buscá-los. E aí o que aconteceu? Hoje, pelo costume, são poucos os veículos que fazem um caminho contrário. Inclusive, este que vos fala, nunca mais eu tinha transitado ali, nesse horário, né, já que eu estava acostumado, só que semana passada eu tinha que ir na Secretaria de Agricultura falar com meu amigo Lucas. E aí eu tinha que descer também para o Coronel para dar minha aula. E aí eu fui no embalo, no automático, subi. Quando cheguei aqui, lá vinha todo mundo, e só estava eu e um outro cidadão que estava fazendo o caminho contrário, por incrível que pareça, também de moto. Mas, quando a gente viu que foi discutido e a gente teve acesso, aquele plano que foi aprovado na administração de vocês, se não me falha a memória, talvez um ou outro ponto é que a gente pudesse discutir qual seria o melhor local. Mas ele é a base para que, quando a municipalização aconteça, ela já possa ser justamente o subsídio para que a gente possa modificar boa parte desse gargalo que nós temos hoje do fluxo de veículos no nosso município. Pois não, vereador? Pronto, na própria lei, vereador Marquinhos, né, fala, né, que o responsável ali é o município, né, de fazer a parte de execução e fiscalização com relação ao plano. E nela também permite o município fazer parcerias, convênios com outros órgãos, né, para auxiliar justamente na implantação. Justamente. Né, então ali ela já prevê as responsabilidades realmente de cada órgão, certo? E foi acho que seria bom a gente pegar, né, se debruçar sobre ela, ver realmente o que é que pode ser realmente já e exigir aplicado. O cumprimento dela. Porque foi justamente isso que o que ficou determinado, ficou acordado por todos os que estavam presentes e foi encaminhamento. A lei já está aqui. O município tem o direito, o poder e o dever de fazer o convênio. Então, vamos fazer, eu concordo, não é para transformar isso numa indústria da multa, como foi feito no passado lá em Natal. Mas é para melhorar o nosso trânsito, melhorar o fluxo do nosso trânsito e, principalmente, para salvar vidas. Porque cada dia que passa, é impressionante o número de acidentes que nós temos aqui no nosso município. E muitas vezes, talvez, por esquecimento, nós não lembramos de um detalhe simples, que é o que nos acontece toda santa noite quando nós saímos aqui das sessões da Câmara. Com a pandemia, nós passamos a ter uma outra categoria que até então não existia, ou praticamente não existia em Coas Novas, que era o sistema do delivery. Então, hoje, o número de pessoas que trabalham entregando lanches à noite é impressionante. E aí, o que é que a gente vê? A velocidade que essas pessoas passam, não todos, mas muitos, por uma questão lógica, porque o cidadão, ele pede o lanche, e ele quer que o lanche chegue lá mais quente do que quando ele saiu do restaurante. Se chegar frio, o camarada não quer. E aí o coitado do entregador vai perder o dinheiro. Resultado. Quem é que estava? Acho que foi o vereador Bastião, foi o vereador Ezequiel. Nós paramos ali no semáforo aqui do posto ali, de frente ao cemitério, e o camarada passou aqui por nós aqui, foi o vereador Ezequiel, que ele olhou aqui e disse, quase que leva você. Então, a pressa, já dizia o poeta, é inimigo da perfeição. E aí, num fluxo que nós temos, em que há tantos cruzamentos, tantas vielas, tantas bifurcações, isso é sinal de que nós vamos ter acidentes. Então, eu abraço a sua ideia, vereador Daniel, de nós irmos a Brasília com projetos. Chegarmos lá, e um deles deve ser esse aí. O vereador Kleiber também já sinalizou que também quer ir também para a gente chegar lá, porque nós temos nossos deputados, nós temos nossos senadores, e é o momento de a gente já conversar com eles, principalmente agora que o orçamento está sendo montado, que o orçamento está sendo elaborado para o ano que vem. É o momento de nós batermos na porta dos ministérios, juntamente com nossos deputados e senadores.
Ou nós fazemos isso, ou vai ser mais 1, 2, 3 anos perdidos. Além disso aqui, estamos solicitando aqui do nosso deputado estadual, Ezequiel Ferreira, com muito orgulho, uma emenda parlamentar para a pavimentação das ruas Frei Damião e também da Lorival Sapateiro, lá no nosso bairro, nosso bairro Manuel Salustino, mania de chamar todo mundo de doutor agora. A questão do recapeamento, mais uma vez, da RN 041, porque eu estou vendo a hora a gente juntar todo mundo, vereador Edmilson, e cada um pegar uma enxada e uma picareta e arrancar o asfalto que liga com as Novas à Lagoa Nova, que vai ser melhor do que ficar com o que está aí causando acidentes e, consequentemente, mortes, como nós já vimos já em vários e vários anos. Eu quero aqui finalizar com 2 pontos. Eu quero parabenizar, inclusive vou trazer aqui uma moção de parabéns para o prefeito de Lagoa Nova, meu amigo Luciano. Diferente do que aconteceu em Coas Novas, vereador Ezequiel. O prefeito Luciano, ele notificou a empresa eólica. Ele notificou a empresa eólica para ela resolver o problema da estrada. Aí eu tenho que parabenizar e tirar o chapéu para o amigo Luciano. Por quê? Porque nós tivemos tudo que aconteceu no Totoró e, embora tenha alguns trechos ficado bons, nós temos outros que ainda estão aquém do que a população deseja e merece. E o outro ponto, para terminar, na segunda-feira, como prometido, após a sessão, eu fui ao hospital saber se tinha médico no plantão. E tinha, ela passou a noite, no outro dia eu conferi. Não preciso dizer aqui quem era médica, plantonista, inclusive já encontrei ela várias e várias vezes lá. Infelizmente, na terça-feira à tarde, eu fui acometido de uma virose e não pude mais conferir. Mas hoje, novamente, assim que sair daqui, meu caminho para casa, vou passar lá mais uma vez, vou conferir se tem um médico plantonista no hospital e faço uma indagação. Aos vereadores e em especial, infelizmente o vereador Luciano não se encontra hoje, que é o presidente da Comissão de Saúde. O líder do prefeito, nosso vereador Edmilson, também se comprometeu em conversar. Isso, o senhor falou aqui segunda-feira que ia conversar com a secretária e com a equipe de coordenação lá da porta de emergência do hospital. Eu quero saber se houve uma explicação oficial e plausível para saber o motivo pelo qual a porta de emergência ou a emergência do Hospital Mariano Coelho, que está sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Coas Novas, está se encontrando fechada por várias e várias noites. Se algum dos amigos vereadores citados nesse momento tiver alguma explicação, eu e toda a população coasnovense estamos aqui de ouvidos abertos e com toda a atenção possível, principalmente para escutar aquela notícia que nós queremos saber, de que isso não vai mais acontecer. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.